Boa noite, meninas. Estamos aqui para mais uma devocional do nosso Não Temas. Desculpe os cachorros, mas é do vizinho. Quando qualquer barulho fora acontece, eles fazem esse pampeiro. Mas estamos aqui para mais um e espero que tenham tido uma semana abençoada e também um fim de semana abençoado, tanto, que vocês tenham participado de alguma maneira da escola dominical ou do culto da noite. E agora estamos no livro de Neemias, um livro muito joia, muito desafiador, e temos só um não temas, que está no capítulo 4, versículo 14. Neemias, ele servia o rei Xerxes, lá na Pérsia, na cidade de Suzã. Ele era um cativo, assim como Daniel foi para a Babilônia. Neemias foi levado para servir o rei e ele tinha um serviço muito importante, que era estar na presença do rei, servindo o rei. Ele era o copeiro e ele tinha um trabalho muito especial, e depois eu vou dizer por quê. Ele havia conseguido a autorização do rei para ir para Jerusalém, para consertar os muros, para consertar um pouquinho daquilo que estava derrubado, porque quando os reis conquistam, eles deixam o lugar conquistado mais ou menos igual a Rússia está fazendo com aquele inimigo que ele decidiu travar uma guerra. E diz assim o nosso verso, Neemias 4, 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é o grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ela não tem medo, como o contrário do que nós vimos semana passada, que era só para tomar posição e não lutar. Aqui eles tinham que ir para cima e lutar. E como eu falei, Neemias era o copeiro. Ele que servia os vinhos, as bebidas que o rei desejava tomar. E o serviço dele era importante porque, como o envenenamento era uma coisa muito comum naquela época, quando ele servia o rei, ele tinha que tomar primeiro, dar um gole daquilo que ele estava servindo para o rei no copo do rei. Se ele não morresse, era sinal que aquele vinho não estava envenenado. Então, daí o rei podia beber. Então, a gente pensa, servir o rei. Mas a coisa importante era que para o rei tomar, ele tinha que tomar junto. E tinha um outro porém. Ele não podia aparecer triste quando ele vinha para fazer o seu serviço. Ele tinha que estar sempre com um sorriso lindo, sorrindo com o rosto todo, que estava tudo bem. E quando ele ouviu que Jerusalém estava destruída, derribada, ele ficou triste. E por mais que ele tentasse, ele não conseguiu vir para servir o rei num semblante feliz. E o rei então perguntou: o que está acontecendo? Qual é o problema? E ele falou: olha, rei, a situação da minha terra, onde os meus antepassados estão enterrados, onde a cidade em que nós crescemos, ela está terrivelmente abalada. E eu gostaria de ter a permissão do rei para ir lá para consertar.
E o rei perguntou: quanto tempo você acha que estaria fora? E ele disse: se eu tiver a misericórdia do rei, eu vou estar tantos anos fora, porque o serviço era muito grande, difícil, com pouca gente. E o rei falou: tá bom, pode ir. E ele voltou, fez a inspeção no lugar todo. Ele havia acabado de chegar e ele saiu fazendo uma ronda para ver o que tinha para fazer, como eles poderiam fazer. E quando ele volta dessa ronda, então ele diz, tanto para os oficiais como para os nobres, aqueles que tinham importância ou política ou questão de finanças, e para o povo todo: gente, não tenha medo não. Lembra que o nosso Deus é o Deus grande e temível, que nos trouxe até aqui, e nós temos uma obra para fazer. Vocês vão ter que lutar pelos seus próprios irmãos, e aqui não necessariamente irmãos de sangue, mas pelos judeus que estavam fora, exilados, como pelos que haviam ficado ali, que eram os pobres, doentes, miseráveis. Então vocês vão lutar pelos seus irmãos, pelos seus filhos. Pode ser sim que seja pelos filhos de sangue, por suas filhas, pelas suas mulheres e por suas casas. E tá tudo no plural porque era o povo lutando pelas pessoas que eram da mesma nação que eles, que era Judá. E Neemias dá um desafio grande: não tenha medo não, a oposição vai aparecer, e nós sabemos muito bem que apareceu. Tanto é que eles tinham que lutar, que construir o muro, especialmente, trabalhando com uma mão e a outra mão segurando a espada, porque o inimigo veio. Eles não queriam que Jerusalém fosse reconstruída. E uma vez que o muro estivesse reconstruído, eles estariam protegidos ali. E o inimigo não queria isso. E eles tentaram de todas as maneiras desanimar o povo, desanimar Neemias, tirar a atenção de Neemias para que não fosse reconstruído os muros em volta de Jerusalém. E ele tinha uma convicção grande de que aquele Deus que havia colocado no coração dele essa necessidade iria ajudá-lo a terminar, chegar ao fim dessa grande obra que estava por ser feita. Então, lembrem, muitas vezes nós temos que dizer para os nossos irmãos: não tenha medo, vai para a luta, mas Deus é forte, Deus é grande, Deus está conosco. Ou nós temos que dizer às vezes para nós mesmos: não temas, Eunice, não temas, Tianice, não temas, porque Deus é grande e temível. E Ele pode fazer qualquer coisa para fazer com que aquilo que nós nos empenhamos chegue ao ponto final. Então tenham todas uma ótima semana, que Deus abençoe vocês. Lembrem, não temas, porque Deus está conosco. Tchau.